Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bom? Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? É sempre bom estar aqui, né? Não sei se existe visitante aqui, eu sou o Gleison, sou jovem, faço parte do Ministério Original. Às vezes eu tô mais escondido lá no Connect. E hoje fiquei incumbido aqui dessa maravilhosa missão de falar da palavra do Senhor. Então, pastor, obrigado pela confiabilidade, obrigado por toda a mentoria, apesar dos desafios, das limitações, todo o seu esforço para fazer com que nós estejamos no caminho certo, que a gente receba plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. Então, obrigado, pastor Álvaro, também, por nos ensinar a palavra de Deus, por esclarecer nossas dúvidas, por estudar com a gente. Pastor André, obrigado também por todas as palavras de bênção, de convicções, de start mesmo, né? De ativação. Então, muito obrigado, pastora Thaís. Obrigado a todo mundo. Eu agradeço desde já essa oportunidade. Eu assumo que eu estava sentindo um pouquinho de medo, mas o pastor falou da paz que excede todo entendimento, né? Então, a paz que eu estou sentindo aqui está sendo muito maior do que qualquer anseio, do que qualquer medo, do que qualquer dúvida. E que o Senhor venha nos direcionar hoje aqui e falar conosco. E vamos para a palavra. Bom, antes eu gostaria de fazer um quebra-gelo. Pode se aceitar, irmãos. Fica à vontade. Eu queria pedir para que vocês fechassem os olhos e eu vou falar uma palavra. E tentem imaginar algo correspondente a essa palavra. Bom, podem fechar os olhos, eu também vou fechar. E a palavra é deserto. Deserto. Imaginem o que vem na sua mente quando você ouve deserto. Amém? Pode abrir, se quiser continuar com ele fechado, sinta-se à vontade. Por que eu fiz isso? O deserto, na nossa ótica, na nossa perspectiva pequena, limitada, né, na perspectiva humana, a nossa mente já nos leva para um lugar árido, um lugar sem vida, um lugar sem entusiasmo, um lugar onde nós estamos sós, né, um lugar de total isolamento. Mas eu tenho aprendido que o deserto de Deus, ele é o oposto disso tudo. Ele é um lugar de preparo, ele é um lugar de crescimento, ele é um lugar de amadurecimento. Também é um lugar que nos permite conhecer ao Senhor, que Ele convida nós para silenciar todas as vozes externas, para que a gente venha ouvir plenamente aquilo que Ele tem para dizer a nós. Então, eu quero ler com vocês em Deuteronômio 8:2. Bom, vou ler aqui. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Bom, essa palavra veio a mim há cerca de 2 anos atrás, em meados ali de outubro de 2021. E o Senhor me fez uma pergunta. Eu estava vivendo um período e eu não estava questionando diretamente o Senhor, mas dentro de mim havia um questionamento. E mesmo que a gente não perceba, o Senhor conhece todas as nossas intenções, né? A mais oculta que há em nós, Ele conhece. E aí eu lembro que eu estava ali no Connect e aí o Senhor me lançou uma pergunta e que me quebrou. Ele fez a seguinte pergunta: Gleison, você já agradeceu por ter a oportunidade de passar pelo deserto? E quando eu ouvi essa voz, era uma voz muito nítida, sabe, dentro de mim. E quando eu ouvi essa pergunta, eu senti um constrangimento muito grande. E eu só sentia vontade de chorar. E aí eu fui pesquisar, o que me chamou mais atenção nessa pergunta foi justamente essa palavra, oportunidade. E aí eu fui pesquisar, fui dar um Google a respeito dessa palavra, e significa ocasião favorável, tempo oportuno. Uma oportunidade é vista como um acontecimento capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo.
E eu nunca tinha parado para pensar o quão privilegiados nós somos por passar pelo deserto. É um processo necessário. E quando o Senhor nos leva a esse lugar, não é só um lugar de dor, de pranto, de sofrimento, mas é um lugar de crescimento. É um lugar para que a gente crie raízes no Senhor. E eu nunca tinha parado para pensar o quanto esse lugar é um privilégio de estar. Claro, quando o Senhor nos leva a esse lugar, né? O pastor André já repetiu aqui algumas vezes que há uma diferença entre estar no deserto porque o Senhor nos levou e estar no deserto porque nós nos colocamos lá. E o deserto, ele é um lugar que expõe tudo que há em nós. Ele expõe nossas emoções, ele expõe nosso caráter, ele expõe nossa integridade, ele expõe nosso coração e ele expõe nossa fé. Tudo que há em nós é revelado ali. Nós somos despidos de nós mesmos. E o Senhor revela se os nossos corações de fato estão nele. Se de fato temos fé nele. E aí os nossos medos são explorados, os nossos anseios, as nossas dúvidas são expostas nesse lugar. No deserto somos levados a um lugar de total dependência. E o Senhor me falou também uma frase na mesma época, que foi: as situações que te fazem pequeno são oportunidades para que você se torne dependente do Senhor. Para que você entenda, Gleison, que não é por mérito, mas é por graça. Que não é pelas nossas forças, não é pelo que nós temos, pelo nosso conhecimento, mas é pela dependência que nós temos no Senhor, pelas convicções que nós temos no nome dEle. E esse lugar, onde ficamos totalmente despidos de nós mesmos, é um lugar que expõe nosso caráter, é um lugar onde nosso coração de fato é revelado, né? Ele diz lá no versículo que ele colocou à prova o povo no deserto para saber se eles iriam obedecer ou não os mandamentos do Senhor. O deserto ele está entre o lugar que o Senhor te tirou e o lugar que o Senhor deseja te levar. O deserto é de onde o Senhor te libertou, de onde o Senhor te lavou, daquele lugar de escravidão, daquele lugar de fadiga, né? O povo estava ali debaixo das autoridades de Faraó, do Egito, e o Senhor liberta o povo e faz com que o povo passe pelo deserto. Só que após o deserto havia uma promessa, a terra prometida. Então, o deserto está entre o lugar que o Senhor nos tirou e o lugar que Ele deseja nos levar. Então, é um lugar necessário de passar. É um processo que é necessário que a gente venha enfrentar. Quando o Senhor nos coloca nesse lugar, é um convite para ouvirmos a sua voz. É no deserto que nossas aflições, nossos medos, tudo é exposto. E mediante a isso, nós temos a oportunidade de sermos transformados por Ele. Opa. Obrigado. Oi, som. Bom, quero ler com vocês agora em Jeremias 29:11. Bom, conseguiram achar? A igreja está aí. Bom, em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor ele não nos leva ao deserto para a morte. O Senhor ele não prova aquele que Ele não ama. As provações, eu costumo dizer para os meus amigos, e é uma perspectiva um pouco doida, porque vai contra ao nosso entendimento humano, a forma que nós enxergamos e a forma que o mundo nos ensina a enxergar a vida. As provas, na verdade, também são demonstrações de amor e cuidado do Senhor por nossas vidas. Porque são as provas de Deus que nos permite ser moldado.
São as provas de Deus que moldam o nosso caráter, moldam a nossa conduta diante dele. São as provas que nos permitem conhecê-lo melhor. E você vê durante a Bíblia que os grandes personagens ali, mulheres, homens, que havia uma promessa, que havia uma missão dada por Deus sobre a vida deles, tiveram que passar por provas. Tiveram que passar por lições. Tiveram que passar por um deserto, para que fossem transformados pelo Senhor. Esse lugar é um lugar de transformação, é um lugar de dependência e um lugar de amor. Parece que não, mas é um lugar de amor, porque as provas elas servem para nos levar a um lugar de bênção, para nos levar a um lugar de prosperidade. O Senhor deseja nos fazer próspero. Eu acredito que o Senhor se alegra em nos abençoar. Mas muitas vezes, por amor à minha vida e por amor à sua vida, o Senhor irá nos provar. E no deserto eu descobri que o Deus do sim também é o Deus do não. O Deus da porta aberta também é o Deus da porta fechada. E às vezes nós nos apegamos, né, a essa palavra de prosperidade, porque Deus vai abrir, porque Deus vai derramar, porque. E de fato Ele vai. Ele é esse Deus. Mas às vezes nós nos esquecemos que Ele também é o Deus da porta fechada. Que o mesmo Deus que pode nos dizer sim, também irá nos dizer não, muitas vezes. E o não de Deus é um cuidado. Eu falei para os meus amigos há um tempo atrás, não faz sentido na nossa ótica, na nossa perspectiva humana, mas no olhar de Deus, os nãos são demonstrações de amor também. Porque Ele sabe que se Ele disser sim para aquilo que nós estamos pedindo em um determinado momento, e nós não estamos prontos para receber, e Ele liberar para nós, nós vamos desperdiçar. Nós vamos perder aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque não estamos prontos para exercer aquilo que Ele deseja liberar sobre nossas vidas. E Ele desejava liberar essa terra prometida para o povo. Ele desejava que o povo acessasse esse lugar, que o povo adentrasse neste lugar. Mas o povo precisava ser preparado. O povo precisava conhecer o Senhor. O povo precisava conhecer quem era o Deus que libertou eles. Conhecer de uma forma além do seu poder e das suas maravilhas, mas conhecer o caráter de Deus. Conhecer a essência de Deus. E eu tenho aprendido que há uma diferença entre você conhecer todas as maravilhas, entre você conhecer o poder de Deus e você conhecer a pessoa de Deus. Nós vemos testemunhos, nós vemos diversos acontecimentos que Deus age e Deus faz. Mas conhecer a pessoa de Deus é através de relacionamento. E o Senhor desejava cultivar relacionamento com o povo que estava ali no deserto. E o Senhor deseja cultivar relacionamento conosco. O Senhor deseja que a gente entre na presença dEle para conhecer a Ele. E é conhecendo o Senhor que nós vamos nos conhecer também. É através do caráter dEle que a nossa identidade é revelada. Que aquilo para o que nós fomos feitos, né? Hoje a geração se pergunta, para que eu existo? Existe muito questionamentos, né? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? E só há um lugar para a gente receber a resposta. E é em Deus. É através da palavra do Senhor. É através das Escrituras. É através de uma vida de oração. É através de uma vida de busca. E não é fácil. Porque esse processo requer muita renúncia. Requer quebras de convicções. E o deserto ele serve para isso. Para quebrar convicções que nós temos, que nos impede de acessar Deus de uma forma mais profunda. Que nos impede de viver de fato debaixo da presença do Senhor. Eu quero que vocês entendam que mais do que as bênçãos, mais do que tudo aquilo que nós podemos receber,
Estar na presença do Senhor, caminhar com o Senhor é a melhor coisa. No deserto, o Senhor me ensinou o que é viver o melhor de Deus. E nós ouvimos, né? Essas palavras, essas ministrações assim. Você irá viver o melhor de Deus. E de fato, o Senhor, como eu disse, deseja nos prosperar, deseja nos abençoar. Mas eu entendo, minha licença poética, é que viver o melhor de Deus está além de bênçãos. Está além daquilo que nós recebemos, além daquilo que Ele pode nos dar. Viver o melhor de Deus é caminhar com Ele. Viver o melhor de Deus é viver para Ele e por Ele. Viver o melhor de Deus é se tornar amigo de Deus. Viver o melhor de Deus é conhecê-lo e ter a plena convicção de que não falta. Não falta. Tem um provérbio que eu não coloquei aqui, mas tem um provérbio que eu li com os meus amigos e é muito bom. Que ele diz: Senhor, não me dê muita riqueza e nem me deixe muito pobre, para que quando eu acessar essa riqueza eu não venha me corromper, né? Meu coração não venha se desviar. E nem muita pobreza para que eu não venha murmurar, mas me dê o necessário. E viver o melhor de Deus é viver o necessário de Deus. Eu falo para os meus amigos que o necessário de Deus, por mais que pareça não ser muito em abundância, né? Às vezes é só aquilo. Comparado ao que o mundo pode nos dar, mas o necessário de Deus não é escasso. O necessário de Deus não finda. Os nossos recursos acabam. Os recursos que o mundo nos proporciona acabam. A luxúria e a abundância que o mundo nos permite viver acaba. Tem fim. Mas o necessário de Deus se renova todos os dias sobre nossas vidas. E isso é viver o melhor de Deus. É conhecer plenamente quem foi que nos resgatou, quem foi que nos chamou, quem nos criou. Isso é viver o melhor de Deus. E aí, quero ler com vocês, deixa eu ver se é isso aqui. Deuteronômio 8, 11 ao 16. Ele diz, vou deixar vocês acharem, viu? Desculpa, estou sendo muito rápido, pode procurar. Deuteronômio 8, 11 ao 16. Quem achar aí já fala um amém, dá um glória a Deus. A gente está ministrando junto aqui hoje. E diz assim: tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto, imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os do deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. As provas do Senhor não é para nossa destruição, mas é para o nosso bem. É para o nosso bem que somos provados. É para o nosso bem que somos testados. É para o nosso bem que passamos pelo deserto. É para o nosso bem. E esse lugar nos permite firmar de fato nosso coração no Senhor. Porque antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas quando eu tive essa percepção de que eu estava num deserto porque o Senhor me levou a esse lugar, foi onde eu conheci o caráter de Deus. E foi onde as minhas convicções nele foram firmadas.
Porque mesmo que a gente frequente a igreja, mesmo que a gente fale, eu acredito em Deus, eu confio no Senhor, muitas vezes, diante de certas situações, nós nos esquecemos dele. Nós viramos as costas para o Senhor. Um povo, quando eles viam a necessidade chegando no deserto, eles sentiam falta do passado. Eles desejavam voltar para o Egito. Eles se esqueciam que o deserto estava entre o lugar que Deus libertou e o lugar que o Senhor queria levar. Eles se esqueceram por conta da necessidade que o ambiente ali proporcionava, o que estava por vir, a promessa que o Senhor tinha feito a eles. Eles se esqueciam e desejavam voltar e murmuravam. Falavam: Senhor, mas lá tinha cebola. Senhor, lá tinha o que comer. Senhor, não, vamos voltar, aqui a gente não tem nada aqui. Eles não tinham as convicções nele firmadas em Deus. E por isso falhavam tanto. Por isso escorregavam tanto. Porque suas convicções estavam naquilo que eles recebiam e não no Deus que prometeu. As convicções deles e as confianças que eles tinham em Deus dependia de uma troca. Dependia de receber algo. Eles conheciam as bênçãos e as maravilhas, mas eles não conheciam plenamente a Deus. E era por isso que eles se esqueciam do Senhor. Porque quando o maná ali parecia ter acabado, quando não tinha água, eles se esqueciam do Deus que deu o maná, do Deus que deu a água, do Deus que provê no deserto, no Deus que faz fonte em meio ao deserto, no Deus que cria uma mesa farta em meio ao deserto. Então eles esperavam ver algo, eles esperavam receber algo, e aí isso fazia com que eles se esquecessem do Deus que libertou, do Deus que livrou eles da mão de Faraó, do Deus que prometeu: há uma terra prometida para vocês, há uma terra prometida, onde vocês serão prósperos, onde vocês irão se multiplicar. Eles se esqueciam disso, porque as convicções deles não estavam firmadas no dono dessas bênçãos. E aquilo que o Senhor nos dá não é nosso, é dele, pertence a ele. As bênçãos do Senhor que são derramadas sobre nossas vidas, ele é o dono, e não nós. E nós não percebemos isso. E é por isso que o Senhor trata o nosso coração e nos prova. Porque Ele tem o conhecimento de que se a gente não tiver amadurecido, se o nosso coração não estiver nele, quando nós recebermos aquilo que Ele deseja liberar para nós, nós iremos nos esquecer quem é o dono daquilo que foi liberado para nós. E as provas são boas por isso. É por isso que eu falo que as provas são demonstração de amor e cuidado de Deus. Porque elas permitem que o nosso coração se firme em quem Ele é e não no que Ele pode nos dar. Deixa eu ver aqui. Em um trecho de Deuteronômio, eu acho que eu acabei não salvando aqui, ele fala sobre as bênçãos. E a bênção e a maldição, né? E ele alerta o povo. Ele diz: se vocês permanecerem no meu caminho, se vocês cumprirem o meu estatuto, se vocês obedecerem à lei, vocês prosperarão. As bênçãos do Senhor alcançarão vocês. Ele diz isso: a bênção do Senhor alcançará você se você obedecer, se você permanecer no Senhor. E aí ele vem com contraponto: mas se você não estiver no Senhor,
se você não permanecer no caminho do Senhor, se você se desviar para outros deuses, a maldição irá alcançar a vida de vocês. A maldição irá alcançar a casa de vocês. Então, quando nós estamos em Deus, as bênçãos são consequências. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, as bênçãos são consequências do relacionamento que nós cultivamos com Ele. Aquilo que nos alcança da parte do Senhor são consequência daquilo que cultivamos nele diariamente. Como o pastor diz aqui, né? Vida na vida. É viver com Deus todos os dias. É viver com o Senhor quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para a nossa escola, quando nós vamos para um shopping, quando nós vamos para qualquer lugar. É viver no Senhor. Viver no Senhor não é somente restrito a esse ambiente, a esse lugar. Nós somos casa de Deus, nós somos templo de Deus. Ele faz morada dentro de nós. E nós precisamos honrar esse templo que pertence a Ele, que é o nosso corpo. Não só dentro de um ambiente de 4 paredes, mas quando nós estamos no nosso quarto sozinhos. Quando nós estamos no nosso trabalho, a forma que nós tratamos os nossos colegas honra o Senhor. A forma que nós conversamos na roda com nossos amigos honra o Senhor. E às vezes nós restringimos a honrar o Senhor, a estarmos intencionalmente na presença de Deus quando nós viemos para cá. O Senhor caminha conosco. O Senhor acorda conosco. Ou melhor, quando nós vamos dormir, lá Ele está. Ele está olhando para nós, Ele está cuidando de nós. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós nem pensamos em nada ainda. E Ele já diz: você é agraciado por viver mais um dia. Preparei mais um dia para você, meu filho. Eu tenho entendido que os dias do Senhor são presentes para nós. Que cada dia da semana, cada hora, cada minuto, cada segundo, o Senhor pensou em nós, para criar um dia para nós. Então, se nós abrirmos nossos olhos hoje, nesta quinta-feira, é porque Ele pensou. Ele pensou em preparar esse dia para nós. Ele nos presenteou esse dia. E como nós temos vivido o dia do Senhor? Como nós temos desfrutado desse presente? Eu sou confrontado diariamente porque eu tenho um grande problema com procrastinação. E eu entendo que procrastinar, eu estou desonrando o dia que o Senhor me deu. Quando eu não exerço aquilo que o Senhor está me dando, está confiando em minhas mãos, eu não exerço a vida que Ele me presenteou hoje, eu estou desonrando Ele. Então, essa palavra bate em mim primeiro. E aí o Senhor tem me levado a viver isso com muito desafio, mas em lembrar que os dias de Deus são presentes para nós e que devemos valorizar. Seja ele o dia bom ou o dia mau, seja ele qual for o dia, o Senhor preparou. O Senhor preparou o dia bom, o Senhor preparou o dia mau, o Senhor preparou. E por isso nós temos motivo para nos alegrar. E aí eu quero lembrar vocês de que viver o deserto, porque Deus nos levou lá, é diferente. É diferente em estar neste lugar porque desobedecemos. É diferente de estar nesse lugar por conta da nossa insensatez. Então, o povo ali, eles não precisavam passar 40 anos no deserto. Não sei se todos sabem disso. Mas eles não precisavam passar 40 anos no deserto. Eles poderiam ter adentrado na terra prometida em alguns dias, né, pastor, se eu não me engano? Não lembro exatamente a quantidade de dias, mas eram em alguns dias. 10 dias? 10 dias, pastor? 10, 11?
Os estudiosos fizeram um cálculo lá e eles estimam alguns dias. Mas não era para ser 40 anos. Se tornou 40 anos porque o povo sentiu medo. Porque o povo duvidou. No capítulo de Números, se eu não me engano, 13, o Senhor vai dizer a Moisés, para que o Moisés escale algumas lideranças para irem lá e averiguar a terra. E aí o Senhor diz, vão e acessem a terra que eu lhes dou. O Senhor está falando que eu lhes dou. Não é a terra qualquer. Não é qualquer coisa que está à frente de vocês. É o que o Senhor estava dando para esse povo. E o povo sentiu medo. Eu vou ver se eu acho aqui e vou ler com vocês. Acho que é Números 13. Vamos aí. Deixa eu achar. Treze, 17. Deixa eu... pegar aqui, deixa eu ver aqui, só um trechinho aqui. Aqui, ó. Oi, pastor? Vou começar do 2 com vocês. Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos seus filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, espero que a pronúncia esteja certa, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Cefate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jofoné; da tribo de Issacar, não sei se as pronúncias vão estar certas aqui, viu, igreja? Me perdoa. Gigal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Aqui eles estão citando os nomes, né? Mas no 17 vai dizer: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. E aí vem o relatório do povo. E aí alguns que foram ali fazer essa expiação ali na terra, eles deixam o povo com medo. Porque eles começam a dizer, o povo de lá é numeroso, eles são grandes. A terra de fato é boa, mas se a gente for lá acessar essa terra, a gente vai perder. E aí o povo sente medo. O povo fica duvidoso. Mas as promessas de Deus nos dá garantia de vitória. Aquilo que o Senhor libera sobre nossas vidas nos garante vitória. E o povo se esqueceu disso. O povo olhou para a situação, olhou para o que eles enxergavam e se esqueceram daquilo que o Senhor tinha havido prometido a eles. A terra que lhes dou. E se eles tivessem concentrado a mente deles nisso, é a terra que o Senhor está nos dando.
Não é a terra que qualquer pessoa está nos dando, é o Senhor que está nos dando. É o Senhor que prometeu. E aquilo que o Senhor promete nos dá garantia de vitória. Se nós exercemos da forma certa, da forma correta, se nós nos posicionamos nele, nós alcançamos vitória. Mas o povo não focou nisso. E focou na grande quantidade do povo ali. E ficaram com medo. E aí algo que era para ser alguns dias, virou 40 anos. Porque o povo já estava murmurando já há algum tempo. E aí teve que passar toda essa geração para vir a geração após essa para adentrar na terra prometida. Porque esses homens dessa geração que está aqui, eles não confiaram em Deus. E eles já não obtinham mais a honra de Deus para entrar naquilo que o Senhor prometeu. Então você vê o quão é forte, o quão é necessário que a gente venha conhecer ao Senhor. E aí, voltando, né, para a frase que o pastor André falou algumas vezes aqui, não sei se vocês lembram, viver o deserto de Deus é diferente de estar lá, porque nós escolhemos. Em um determinado ponto, o Senhor já tinha dito para mim, Gleison, você já passou desse lugar. O deserto já foi, avança. Está na hora de você prosseguir. Está na hora de você acessar aquilo que eu tenho te prometido. E aí eu percebi que Deus já tinha falado, vai, e eu fiquei igual o povo, com medo. Me escondendo, murmurando, preguiçoso. E aí eu não exercia, eu não tomava a decisão de prosseguir, de obedecer à voz de Deus, de entender que o Senhor estava dando o comando. Prossiga, avance, acesse, pois eu tenho algo para ti. E aí eu já não estava mais no deserto porque o Senhor me colocou. Porque o Senhor já tinha falado, sai. Agora eu estava no deserto por teimosia, por desobediência. E principalmente, preguiça. A procrastinação impediu que eu acessasse muitas coisas. Eu sei que eu ainda sou novo, tenho 21 anos, e ainda dá para o Senhor restituir. Nós acreditamos nisso. Mas eu sei que eu já poderia ter acessado grandes coisas se eu tivesse tomado as decisões no tempo certo. E aí algo interessante é que o Senhor, Ele nunca vai nos deixar perdido no meio do deserto. Ele nunca. O Senhor acompanhou o povo durante esses 40 anos, tá? O Senhor poderia falar, olha, esse povo não vai entrar, beijo, tchau. Não, o Senhor acompanhou. O Senhor continuou cuidando desse povo. Continuou. Dando de comer, dando de beber, preservando as vestes deles. E aí o Senhor, Ele não nos deixa perdido. Ele sempre nos dá o sinal. E nós precisamos estar atento, estar sensível a Ele, para compreendermos aquilo que Ele está nos dando como sinal. E aí eu lembrei hoje que em Números 9, 17 ao 23, ele vai falar sobre a nuvem, e sobre o tabernáculo e o acampamento de Israel, né? E eu quero ler com vocês. Números 9, 17 ao 23. Todo mundo achou aí? Bom, diz: cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo,
de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Às vezes a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. E aí eu percebi que o Senhor já havia levantado essa nuvem para mim. Que o Senhor já tinha dito: Gleison, monta suas coisas e prossegue. Siga a nuvem. Saia deste lugar que você está agora. Saia dessa zona de conforto que você está agora. Saia dessa zona de preguiça, de procrastinação que você está agora. E acesse. Siga ao Senhor. Siga a voz, a direção de Deus. O Senhor, Ele nos direciona. Aqui a gente tem a ilustração da nuvem que servia como orientação para o povo. O povo sabia se eles iriam prosseguir se a nuvem se elevava. E eles paravam no lugar que eles estavam se a nuvem estivesse sobre o tabernáculo. Então o Senhor, Ele não nos deixa perdido. Quando é para avançar, Ele diz. Quando é para parar, Ele diz. Quando é para descansar, Ele diz. Quando é para trabalhar, Ele diz. Só que a gente só consegue perceber isso se nós o conhecemos. Porque o Espírito fala conosco. Mas nós precisamos conhecer a voz desse Espírito. Nós precisamos ser íntimos, ser amigos de verdade, amigos de Deus. Porque se nós enxergamos Deus somente como um garçom que traz algumas bênçãos para nós algumas vezes e fica por isso, nós nos perdemos. Nós ficamos sem norte. Nós precisamos entender que o Senhor é a nossa direção. E que sem Ele não importa. Não importa o que fazemos, não importa o que tentamos, não dá certo sem Ele. Somos dependentes de Deus. Quando entregamos nossa vida a Ele, nós damos a liberdade para que Ele governe nossos passos, para que Ele governe nossa vida. Nós damos toda a liberdade para que o Espírito Santo efetue o trabalho dele em nós, de dentro para fora. Nós nos colocamos disponíveis para viver uma vida de transformação. E se nós não conhecemos a voz de Deus, se nós não nos relacionamos com Ele, nós não temos direção alguma. Nós ficamos perdidos. Porque você só conhece alguém se você se relaciona. Enquanto você não se relaciona, a pessoa é apenas um estranho. Então eu te pergunto, o seu Deus, Ele é o que para você? Ele tem sido seu amigo, seu companheiro, seu consolador, seu conselheiro, seu pai, ou Ele tem sido um estranho para você muitas vezes? Ou em determinadas situações, Deus se torna um estranho para você. E isso precisa ser diariamente, igreja. Diariamente. Porque até quando você cultiva relacionamento com o Senhor, mas se você paralisar, você para de conhecer a voz dEle. E eu falo isso por experiência própria. Eu vivia numa constância com Deus, e aí vinha a inconstância, aí eu parava, e aí eu já não conseguia mais identificar as direções, a voz do Senhor. E aí, quando eu via para a igreja, na hora de orar, eu sentia como se eu estivesse adorando um Deus estranho. Porque era como se eu não conhecesse mais. Na hora de orar, eu não conseguia orar porque eu estava estranhando. Porque a falta de relacionamento, a falta de constância, de vida com Deus,
nos torna estranhos. Torna um relacionamento estranho, porque nós não amadurecemos ele. Nós não amadurecemos o nosso relacionamento com o Senhor. Então é muito necessário. E aí, já estou partindo para o final já. E eu quero dizer, só recapitular algumas coisas. Que estar no deserto é motivo para ser grato. É motivo de gratidão quando Deus nos leva ao deserto. Viver o deserto de Deus é motivo de gratidão. Porque temos a convicção que Ele nos tirou de uma escravidão para nos levar para uma vida de liberdade, para uma vida de amor, para uma vida de cuidado, para uma vida próspera, não naquilo que Ele pode nos dar, mas uma vida próspera nele, no caráter e na essência de Deus. E por isso é motivo de gratidão. Porque por mais que a transformação, o processo de ser transformado doa, ele vale a pena. Por mais que durante esse processo nós choremos, no final nós temos garantia de que terá júbilo, de que terá alegria. Porque o tratamento de Deus não é para o nosso mal. Não é para a nossa maldição, não é para a nossa morte, muito pelo contrário, é para nos levar a ter uma vida eterna. O deserto nos conduz a isso, nos leva a acessar, a ter uma conduta de vida a qual o Senhor se agrada, a ter um caráter do qual o Senhor se agrada, a ter uma mente a qual o Senhor se agrada, a ter falas da qual o Senhor se agrada. O deserto nos permite viver isso, uma conduta de vida que agrada o Senhor. Então, estar nesse lugar significa que Deus te ama tanto, que sabe que você precisa passar por esse processo para ter a sua fé moldada. É a oportunidade de crescer em maturidade. É a oportunidade de você conhecê-lo de forma profunda e verdadeira. Estar no deserto nos torna dependentes de Deus, onde não o seguimos mais por aquilo que Ele pode nos proporcionar, mas sim por quem Ele é. Não seguimos mais ao Senhor por aquilo que nós escutamos que Ele pode nos dar, mas porque conhecemos. E eu sou muito grato a Deus por fazer parte de um lugar onde prega de fato as Escrituras, onde nos conduz a conhecer Deus verdadeiramente. Nós temos líderes, nós temos pessoas em nossa casa que nos ensinam e nos instruem a isso. E aí eu digo para os meus amigos que eu estou me sentindo muito grato, porque eu sinto que eu já não conheço mais o Senhor de forma cultural. Porque você vê as pesquisas no IBGE ou em qualquer site, quantos cristãos há no Brasil? Aí está lá, 90%. E aí você se pergunta, esses 90% vivem? Esses 90% praticam o Evangelho? Esses 90% caminham de fato com o Senhor? Ou só creem porque foram conduzidos a isso? E se hoje você está aqui, se eu estou aqui, é porque o Senhor se revelou a nós de uma forma verdadeira. Nos permitiu conhecer a Ele de uma forma extraordinária, de uma forma real. O nosso encontro com Deus não foi um encontro de emoções. Ele se apresentou a nós e nos revelou que morreu e ressuscitou por nós. E nós já não cremos mais no Senhor por crer. Nós não cremos mais no Senhor porque a cultura nos ensinou. Nós cremos em Deus porque o conhecemos. Nós cremos em Deus porque conhecemos os seus estatutos. Nós cremos em Deus porque conhecemos a cultura do céu. Nós cremos em Deus porque foi nos revelado o Filho e o caráter do Filho. Nós cremos em Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós cremos em Deus porque somos convictos que nele nós somos salvos. Nós cremos em Deus porque nele nós temos redenção. Nós cremos em Deus porque nós temos fé de que um dia Ele voltará,
de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Nós cremos em Deus porque há uma promessa para nós. Nós não cremos em Deus porque os nossos pais nos ensinou, porque nossos avós nos ensinou somente por isso. Nós cremos em Deus porque vivemos em Deus. Nós cremos em Deus porque somos íntimos de Deus. Existe uma diferença em crer em Deus de uma forma cultural e crer em Deus porque vivemos a plenitude de Deus. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu vejo nas redes sociais tantas pessoas lá com a biografia cristão. E aí eu fico, Senhor, não deixa eu julgar, por favor, Pai, porque eu sei que se eu julgar eu também estou errado. Mas aí eu conheço a vida da pessoa e não condiz com a vida de Cristo. Não condiz. A pessoa é cristã de forma cultural. Porque ela não conhece de fato. Porque conhecer a Deus gera transformação. Conhecer a Deus molda o nosso caráter. Conhecer a Deus trata o nosso eu de dentro para fora. Nós somos quebrados. Nós somos quebrados para sermos moldados pelas mãos dEle. Para sermos levados a viver uma vida da qual Ele projetou, da qual Ele sonhou para nós. E aí, para finalizar, eu quero pedir para que coloque a imagem. Algo muito bonito, gente. É muito bonito. Vocês vão ver. Pode pôr a segunda. Não sei se vocês conhecem, mas há um telescópio chamado James Webb. E ele é a última geração desses telescópios que está fazendo um estudo aí pelo universo. E essa é uma das fotos em alta resolução do nosso universo. E cada ponto brilhoso desse corresponde a uma galáxia. E quando eu vi isso, eu fiquei constrangido. Porque nós somos uma poeira no meio da criação de Deus. Nós somos uma pequena partícula. Mas ao mesmo tempo eu me senti muito alegre. Ao mesmo tempo que eu me senti muito pequeno, eu me senti muito amado. Porque em meio a essa imensa criação, a toda essa vasta maravilha que Deus criou, Ele nos escolheu. Em meio a tudo que existe, aquilo que enxergamos e aquilo que não enxergamos, Deus nos escolheu, a ponto de entregar o seu Filho por nós. Deus nos amou e nos ama. Você tem noção da dimensão que é a criação do nosso Senhor? A dimensão, a grandeza do quanto nós somos pequenos. Só que o Senhor nos amou e nos escolheu. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele contava com o povo no deserto. A promessa do Senhor, ela não é só para o nosso benefício próprio, para a nossa autossatisfação, muito além disso. A promessa de Deus é uma missão que o Senhor derrama sobre nossas vidas para abençoar não só a nós, mas abençoar todos que estão em nossa volta. O Senhor, Ele não precisa de nós. O Carlão, ele falava muito isso nos PGs. O Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, e Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E nos convida. Eu quero que você olhe para essa imagem e você entenda que o Senhor te convida a ser participante dos sonhos dEle, a ser participante dos projetos dEle, a ser participante da missão do reino e do evangelho. O Senhor te convida. Você entende a profundidade disso? Que o Senhor nos convida a participarmos de algo que pertence a Ele. E é necessário tomadas de decisão. O pastor tem falado muito sobre isso. Tomar decisão. E precisamos fazer a parte que nos cabe. Então, nos sonhos que o Senhor tem te revelado, nos projetos que o Senhor tem te entregado, a terra prometida que o Senhor tem dito para você acessar, você tem tomado a decisão? Você tem tomado posição
a parte que lhe cabe de ser feita. Não é fazer além. Confiar em Deus, mas fazer a parte que nos cabe de ser feita. Porque o Senhor, Ele conta conosco. O Senhor, Ele é soberano e constante. E Ele deseja que também nós sejamos constantes. Ele deseja que nós também estejamos, assim como Ele, em constante movimento. Em constante novidade de vida. É isso que o Senhor deseja. E o Senhor diz, ao que dói, mas o Senhor diz para mim, se posiciona, Gleison. Se posiciona. Pois a sua falta de posicionamento tem feito você perder tantas coisas. A falta de posicionamento, a falta de tomada de decisão, tem feito você desperdiçar tanto de mim. Tem feito você deixar de acessar tanto. Você já aprendeu, você já foi transformado, você está me conhecendo. Só que te falta isso, posição. Eu conto com você. E eu estendo a isso que o Senhor fala comigo a vocês. O Senhor conta com cada um de vocês. Vocês não foram chamados para ficar parados. Vocês não foram chamados, criados por acaso. Se nós existimos nessa geração, é por um propósito. Por um propósito além daquilo que conseguimos enxergar. Porque não é um propósito humano, um propósito carnal. É um propósito celestial. O Senhor tem confiado uma missão a nós. O Senhor tem derramado sonhos sobre nós. O Senhor tem nos dado projetos e nós temos desperdiçado porque não temos nos posicionado. O povo precisava se posicionar. O povo ali no deserto precisava se posicionar para acessar a terra. O Senhor poderia expulsar todo aquele povo que estava em Canaã e falar, gente, entra, está tudo certo aqui agora. Mas o Senhor falou, entrem e tomem posse. Tomem posse. O Senhor exigiu uma tomada de posição do povo. E o povo deixou de se posicionar. E o resultado foram 40 anos no deserto. 40 anos andando em círculo. 40 anos tão próximo da bênção e sem acessar. Eu ouvi alguns estudiosos falando que eles andavam do lado da terra. Eles passavam do lado daquilo que já era para eles terem acessado. E eles perderam. Porque não se posicionaram. Porque não tomaram decisão. Então, o Senhor confia. Ele confia em nós, um Deus tão grande, isso não cabe dentro da minha mente. Que um Deus tão grande, um Deus tão majestoso, Ele confia em nós. E é por isso que Ele conta conosco. E talvez a tomada de decisão para você hoje é viver o deserto. Talvez a tomada de decisão para você hoje é se colocar nesse lugar de dependência. É ser despido para ser transformado por Deus. Para ser tratado pelo Senhor. Talvez seja essa a tomada de decisão que você precisa. Porque para acessar o novo de Deus, é preciso transformação. Para acessar o novo de Deus, é preciso renúncia. Para acessar o novo de Deus, é preciso que sejamos curados. Para que a gente venha valorizar aquilo que Ele nos dá. Para que a gente venha cuidar com todo zelo aquilo que Ele tem confiado a nós. Porque se nós acessarmos no tempo errado, nós não cuidamos. Nós desperdiçamos e perdemos aquilo que o Senhor deseja liberar para nós. Então, muitas vezes, o Senhor, por amor a nós, e cuidado, e zelo por nossas vidas, Ele diz não, e nos leva a um lugar de preparo, para que aí estejamos prontos, para tomar posse daquilo que Ele tem para nós. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, obrigado. É isso que Deus tem falado comigo, e eu espero
que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E se dediquem à palavra de Deus, se dediquem mesmo, se esforcem, vale a pena. Cada renúncia de assistir um filme, de sair com os amigos, para tirar tempo nessas escrituras aqui, nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus traduzida na nossa língua. E nós temos líderes aqui que nos ensinam. Então, o que você não entender, converse com o pastor Álvaro, converse com o pastor Toniel, com o pastor André, com o Carlão. Nós temos líderes que nos instruem. E se dedicar à palavra do Senhor foi a melhor coisa que eu fiz com os meus amigos. Então, que o Senhor venha nos ensinar a amar os caminhos e o preparo que Ele tem para nós. E a agradecer cada estação que Ele nos faz viver. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.